Como deixar seus olhos vermelhos, irritando os olhos com segurança. Descasque uma cebola e esfregue um pedaço dela abaixo do olho. Qual a coisa barata e de fácil acesso capaz de deixar qualquer pessoa lacrimejando e com olhos vermelhos em questão de minutos? Não é aquele filme meloso que sua mãe sempre assiste, mas uma cebola. As cebolas produzem sinpropanetil-S-óxido, uma substância irritante que causa a produção de lágrimas e promove a vermelhidão nos olhos. Cortar ou descascar uma cebola deve deixá-lo lacrimejando. Mas é preciso uma exposição prolongada para deixar os olhos vermelhos. Pegue um pedaço de cebola recém-cortado e esfregue-o abaixo dos olhos por alguns minutos sempre que precisar deixar os olhos vermelhos. Evite as cebolas doces, como a variante Vidalia, pois elas não produzem tanta irritação. Para melhores resultados, utilize uma cebola branca ou amarela com cheiro bem forte. Se não quer ser tão extremo, coloque alguns pedaços de cebola em um lencinho e esfregue-o abaixo dos olhos. A barreira física do pano protegerá os olhos, evitando o contato direto com as cebolas. Mas o efeito irritante ainda deve surgir, desde que o lenço não seja grosso demais. Se quer fingir um choro, esfregue um pedacinho de cebola debaixo das narinas para criar a aparência de um nariz escorrendo. Tome cuidado para não colocar o líquido da cebola em contato direto com o olho, pois a sensação é bastante desconfortável. Use o óleo de menta. A técnica é praticamente idêntica à da cebola. Basta seguir os passos acima. Esfregar uma pequena quantidade do óleo debaixo dos olhos, para produzir um efeito similar de irritação. Novamente, é bom não colocar o óleo direto nos olhos, pois fazê-lo pode causar irritação e desconforto prolongado. O óleo de menta, ou de hortelã-pimenta, pode ser encontrado em supermercados, lojas de alimentos naturais e lojas especializadas em ervas. Por ser caro, o óleo pode ser substituído pelo mentol ou pelas cebolas. Resista e não pisque. Caso precise deixar os olhos vermelhos o quanto antes, não se preocupe, pois é possível alcançar o resultado desejado sem nenhum material especial. Mantenha os olhos abertos pelo tempo que conseguir, resistindo à vontade de piscar até começar a sentir dor. Nós piscamos para manter os globos oculares bem lubrificados. Ou seja, sem piscar, os olhos ficarão secos. Quando isso ocorre, eles ficam irritados, inchados, vermelhos e, muitas vezes, lacrimejando. É bom frisar que a sensação é bastante desagradável. Para um efeito extra, olhe diretamente para uma luz enquanto mantém os olhos abertos. Não olhe para uma luz forte como o sol, pois fazê-lo pode causar danos permanentes na vista e cegueira. Coce a área abaixo dos olhos. Um método bastante utilizado por atores de TV e cinema é fechar os punhos e utilizá-los para esfregar os arredores dos olhos. Tal forma de irritação pode causar os mesmos sintomas das cebolas e de outras substâncias irritantes. A vermelhidão e as lágrimas. Se vai experimentar a técnica, use uma pressão suave. A íris e a córnea são bastante delicadas e não vale a pena prejudicar a visão apenas para deixar os olhos vermelhos. Deixe os olhos fechados e evite o contato direto com eles. Ou você pode transferir bactérias das mãos para os globos oculares,
causando infecções dolorosas. Você não faz ideia de quantos milhões de bactérias entram em contato com nossas mãos todos os dias. Use a piscina. O cloro é excelente para a limpeza da água e acredita-se que ele seja uma substância irritante para os olhos. Alguns especialistas sugerem que não é o cloro que causa a irritação dos olhos na piscina. Entretanto, a certeza, porém, é de que o mergulho em uma piscina sem óculos pode causar inflamação ocular. Dano que normalmente não é sério ou duradouro. O efeito é ainda maior caso consiga manter os olhos abertos debaixo da água por um tempo prolongado. Não use óculos de natação, pois eles protegem os olhos e evitam o efeito desejado. A água salgada também funciona, mas especialistas em saúde ocular a consideram menos irritante do que o cloro. O efeito, portanto, pode ser mais suave. Durma menos. Por mais que não seja a solução ideal para muitos, principalmente para quem precisa estar completamente focado no dia seguinte. Deixar de dormir uma noite deixará os olhos vermelhos de sangue na manhã seguinte. Desde que não torne isso um hábito. Uma noite sem dormir não deve ter um efeito muito sério na sua saúde. Deixar de dormir repetidas vezes não é recomendado, pois é um hábito nocivo para a saúde. Algumas das consequências sérias de não dormir: redução das habilidades cognitivas, redução da libido, depressão e maior risco de sofrer problemas sérios como infartos e derrames. Lembre-se de nunca dirigir quando estiver cansado ou com sono. A falta de sono prejudica os reflexos e a habilidade de tomar decisões rapidamente, o que pode torná-lo um perigo na estrada. Um estudo realizado na Austrália descobriu que uma pessoa sem dormir por 24 horas é tão incapaz de dirigir quanto uma pessoa com concentração de álcool no sangue de 0,10 mg. Utilizando estratégias psicológicas, force-se a ficar triste ou deprimido. Aprender a deixar os olhos vermelhos e chorar por vontade própria é algo bastante desafiador e com o qual mesmo atores profissionais têm dificuldade. Não há um jeito certo de conseguir fingir um choro, mas alguns truques psicológicos podem ajudá-lo bastante. Uma estratégia útil é concentrar-se em memórias e ideias que o deixem triste. Como lembrar-se da morte de um parente próximo, um evento humilhante pelo qual passou ou um medo que tem. Por mais desagradável que seja tal experiência, quanto mais depressivo for o pensamento, maiores são as chances de você conseguir chorar. Alguns exemplos de coisas que podem ajudá-lo a chorar: términos de namoro, discussões recentes, problemas no trabalho, traições de amigos ou familiares, pessoas que foram embora de sua vida e épocas onde tinha medo de que algo ruim poderia ocorrer. Tente convencer-se de que todas as pessoas que conhece estão com a vida feita, menos você. Evoque sentimentos de desespero e desesperança. Pense algo como: tenho que aceitar. Nunca serei feliz e bem-sucedido. Mas tome cuidado apenas para não ficar remoendo tais pensamentos após conseguir o choro falso. A última coisa que quer no momento é ficar realmente depressivo. Concentre-se na dor. Um professor de atuação da New York University diz que um ator, na hora de fingir um choro, deve associar a cena ou o texto com algo específico e pessoal.
de modo que ele não pense tanto no que precisa fazer, mas pense em seus medos e desejos secretos. Em outras palavras, o melhor meio de ficar triste o suficiente para chorar é afundar-se em seus medos mais profundos e sombrios. Convença-se mentalmente de que está sendo julgado como pessoa, mesmo que não seja o caso. Esteja preparado para confrontar seus demônios internos. O ator mundialmente famoso Bryan Cranston, da série Breaking Bad, revelou em entrevistas como os medos internos o ajudaram a criar uma performance convincente de uma pessoa torturada mentalmente. Ao falar sobre a cena onde o personagem testemunhava a morte de uma personagem feminina mais jovem, Cranston disse: "O rosto de minha filha substituiu o dela e a ficha caiu para mim. Ela é apenas uma garota. E poderia ser minha filha." Fique nervoso ou frustrado. O choro nem sempre é resultado da tristeza. Às vezes, a vermelhidão e as lágrimas são trazidas à superfície pela raiva ou pela frustração. Principalmente quando tais sentimentos são evocados por pessoas próximas. Se estiver com dificuldade para chorar pensando em coisas tristes, use um pouco de raiva para conseguir melhores resultados. Por exemplo, pense em uma dificuldade presente em sua vida que causa bastante frustração, como o comportamento destrutivo de um parente que não ouve seus conselhos. Alguns exemplos para pensar: épocas onde foi passado para trás, em uma competição ou promoção. Épocas onde seus inimigos tiveram sucesso e você não. Épocas onde foi tratado de modo injusto e épocas onde testemunhou ou sofreu injustiças sociais. Use as mais diversas mídias como apoio. A motivação para o choro não precisa vir apenas de dentro. As fontes externas podem ajudar e muito. Trata-se de uma estratégia utilizada por atores que querem alcançar a mentalidade necessária para uma cena emocional e assumir uma aparência que transmita emoções intensas. Os filmes, os livros, as músicas e as outras formas de arte que inspiram a tristeza e a frustração podem ser boas opções. Abaixo, algumas ideias para começar. Filmes: Diário de uma Paixão, À Espera de um Milagre, A Culpa é das Estrelas, Titanic, Dumbo, Up, Altas Aventuras, Vá e Veja. Filme russo. Livros: O Caçador de Pipas, O Doador de Memórias, O Morro dos Ventos Uivantes, O Idiota. Os últimos livros da série Harry Potter e os livros nos quais os filmes acima são baseados. Músicas: Yesterday, Beatles, The Needle and the Damned Done, Neil Young, Brenda's Got a Baby, Tupac Shakur, Bad Religion, Frank Ocean, e qualquer música do Elliott Smith. Seja realista com o que espera das técnicas acima. É preciso lembrar-se de que tais estratégias são mais difíceis do que os truques com a cebola ou a piscina. Mesmo se você costuma chorar com facilidade ao ficar triste, é muito difícil forçar-se a ficar triste o suficiente para chorar. Assim como é difícil forçar-se a rir de cócegas. Mesmo atores profissionais têm dificuldade para chorar de acordo com a vontade. Portanto, experimente outros métodos caso as estratégias psicológicas não funcionem. Fingindo a vermelhidão. Experimente a maquiagem. Se não conseguir deixar os olhos vermelhos naturalmente, finja a vermelhidão. Com as técnicas corretas, é possível fazer parecer como se estivesse chorando.
Como as técnicas abaixo não irritam os olhos, elas são muito mais confortáveis do que as técnicas acima. Por exemplo, para deixar os olhos vermelhos com maquiagem, faça pequenos pontos com um delineador vermelho ao redor do olho. Se preferir, utilize uma sombra ou um delineador de lábios. Não se esqueça de utilizar um delineador de lábios suave e seguro para a aplicação próxima dos olhos. Crie os pontos seguindo a pálpebra inferior, para um efeito ainda mais forte. Repita o processo na pálpebra superior. Esfume o delineador sobre a pele usando um cotonete, para que os olhos fiquem vermelhos. É preciso criar uma sombra vermelha leve ao redor das pálpebras. Os pontos feitos não devem ficar visíveis. Esfume-os até que as marcas do delineador não possam ser mais percebidas. Experimente lentes de contato coloridas para criar um efeito vermelho nos olhos. Utilize lentes de contato com desenhos de veias. Obviamente, na hora de comprar as lentes, procure os modelos que deixem a parte branca dos olhos vermelha, não a íris. Caso compre uma lente com íris vermelha, você parecerá um vampiro ou um monstro, não uma pessoa que acabou de chorar. Algumas empresas especializadas em produtos para teatro e cinema produzem tais lentes. Se quiser um resultado profissional, essa pode ser uma excelente opção. Mas é bom lembrar que ela pode ser bem cara. Reforce o efeito com produtos específicos. Se precisa fingir a vermelhidão dos olhos para uma peça teatral ou filme, combine as técnicas acima com lágrimas de verdade para tornar o efeito mais realista. Além dos colírios, você pode utilizar um produto importado conhecido como Tear Stick. Batom para chorar. Em tradução livre, um batom de gel ou cera que contém mentol. O produto deve ser aplicado debaixo dos olhos, onde o vapor do mentol estimula a produção de lágrimas. O componente ativo do Tear Stick é o mentol. Portanto, a técnica funciona exatamente como a do óleo de menta. Sabendo o que evitar, não utilize substâncias irritantes fortes. A pimenta, amasses e outros temperos picantes podem prejudicar permanentemente os olhos. Nunca é uma boa ideia correr tal risco apenas para criar uma vermelhidão convincente. Não coloque nada que possa causar irritação séria no olho, incluindo substâncias químicas, como o spray de pimenta, e naturais, como os produtos de pimenta. A quantidade errada das substâncias pode causar danos permanentes e cegueira. Não irrite os olhos diretamente. Caso vá utilizar um método que envolva esfregar a pele ao redor dos olhos, tome muito cuidado para não tocar nos olhos em si, mesmo que não os machuque. Você corre o risco de transferir bactérias das mãos para os olhos, o que pode causar infecções. Os riscos são ainda maiores se tiver tocado algo com muitas bactérias, como uma maçaneta de porta. Além disso, como os globos oculares são muito delicados, o toque direto pode causar lesões físicas. Mesmo um pequeno arranhão no olho pode ser extremamente desconfortável. As lesões mais sérias, como a irritação da córnea, podem exigir atenção médica. Não use a maconha especificamente para deixar os olhos vermelhos. Todo mundo sabe. A maconha deixa os olhos vermelhos. Por mais que seja verdade, não é uma boa ideia fumar ou consumir outros produtos de maconha para causar vermelhidão.
se deseja criar o efeito para atuar em uma peça ou em um filme. A maconha afetará a cognição e pode prejudicar sua performance. Além disso, a intoxicação por maconha pode ser punida por lei.